Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 689 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos concluir com chave de ouro o capítulo 11 do livro de Hebreus. Uau, quanto aprendizado, hein? A gente aprendeu muito sobre a fé. O que é fé? Como nós devemos manifestar essa fé. Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E aprendemos também muito com cada um dos heróis da fé listados aqui, desde Abel até Samuel. E hoje nós vamos encerrar esse capítulo, nós vamos do versículo 33 até o 40. E trazendo algumas explicações daqui do que esses heróis da fé passaram. E mesmo assim eles mantiveram a sua fé fortalecida. Aprendemos também que é importante nós fortalecermos a nossa fé. E esses exemplos, essas referências, elas servem para isso. Para que nós possamos entender que se essas pessoas aqui, pessoas comuns como nós, conseguiram, nós também podemos conseguir. E nós vamos conseguir. Amém? É importante entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então vamos lá. Vamos ler do 32, até o final, porque a gente relê esse último versículo e vai até o final. Vamos lá. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. E aí ele fala dos profetas, que eu até coloquei aqui como um 19º herói da fé, os profetas. Quem são esses profetas? Se a gente for pegar os livros escritos com o nome de profetas, a gente vai pegar aqui Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são listados como os 4 grandes profetas da Bíblia, dos livros escritos. Aí depois vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então são 12 pequenos, entre aspas, profetas e 4 grandes profetas. Lógico que nós temos também Samuel, que nós já falamos, que foi o primeiro desses profetas, e temos também tantos outros que foram intitulados como profetas também. Até o próprio Moisés, vários outros. Temos Elias, temos Eliseu. E olha só o que eles fizeram. Olha só. Versículo 33. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões. Olha aí, Daniel. Na verdade, quem fechou a boca dos leões foram os anjos que estavam ali com Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões não abriram a boca. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Vamos repetir isso. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Quantas vezes eu e você passamos por situações onde nós enfraquecemos? Até a nossa fé mesmo enfraquece, mas nós podemos nos tornar fortes. Por quê? Porque nós temos o exemplo desses tantos heróis da fé. Nós já falamos de uns aqui, por exemplo, Gideão, que se achava o menor de todos, da família menos favorecida, mais pobre, o menorzinho dessa família. E foi considerado um grande herói, Gideão. O próprio Davi, que foi esquecido pelo pai quando Samuel foi lá ungir o novo rei, e ele estava lá, tem lá o meu último filho, nem
nem foi apresentado a Samuel. Samuel teve que insistir para trazer Davi. Então, quantos de nós podemos nos sentir fracos, né? Pela nossa criação, pelas circunstâncias, mas nós podemos nos tornar fortes. Assim como esses heróis da fé, nós podemos nos tornar fortes. Olha, ele continua dizendo: foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros, mesmo sendo, entre aspas, fracos. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Olha só, eles não se importaram em ser torturados, não se importaram em ser presos, porque eles tinham os olhos fitos na vida melhor, que é o quê? A eternidade pertinho de Deus, a cidade celestial, Nova Jerusalém. Eles tinham os olhos fitos nesta cidade. A gente já leu sobre isso nesse capítulo. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Olha só, mortos a pedradas. Outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados nos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Uau, uau! Tudo isso os profetas, os heróis da fé passaram. Sim, passaram isso. Ué, mas você não vai dizer, poxa, Jesus fala, eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Sim, mas essas provações não tiram a nossa alegria. Essas provações que eles passaram não tiraram a fé. E é por isso eles mantiveram a fé deles neste Deus maravilhoso, porque independente das circunstâncias, muitas vezes as circunstâncias elas não vão mudar, mas o nosso interior pode mudar. E eu fico assim, eu me lembro, sempre me emociono com a morte do primeiro mártir cristão, que é Estevão, lá em Atos 8, se não me engano, onde ele é apedrejado e ele está sorrindo, olhando a glória de Deus. Eu creio ali que Deus anestesiou ele e ele não sentiu a dor das pedradas, a dor física das pedradas. Eu creio fortemente. Eu creio que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos de Daniel, foram jogados na fornalha ardente, eles também foram ali anestesiados, eles não sentiram o calor, não sentiram dor nenhuma. Né? Até diz ali que eles foram jogados 3, mas de fora vinham 4 pessoas, né? E essa quarta pessoa era como se fosse um anjo, né? Um anjo reluzente. Então eu creio que esse Deus, através da nossa fé, quando a gente manifesta a nossa fé, independente da circunstância, Ele está conosco, porque o próprio Espírito Santo, Ele é o quê? O Consolador. É o Consolador, é aquele que nos consola, é aquele que nos anestesia, aquele que nos fortalece. Uau! Versículo 39. Porque creram todas essas pessoas, foram aprovadas por Deus. Olha só, porque creram pela fé, todas essas pessoas que foram citadas aqui, e os profetas, foram aprovadas por Deus. Então só existe uma forma de eu e você sermos aprovados por Deus. É o quê? Pela fé. A nossa fé ela vai ser provada. Nós vamos passar por provações. E só existe uma forma de passar por essas provações agradando a Deus. É com fé, pela fé.
Vamos aprender a aperfeiçoar, a fortalecer a nossa fé com as circunstâncias. Quando você estiver passando por uma circunstância que você não entende, tenha fé, acredite em Deus, sorria mesmo assim. Perceba que há um aprendizado grandioso nisso. Quantas coisas nós podemos aprender com as provas da vida, com as provações que Deus nos permite passar. Uau, tem coisas assim que nós não entendemos, né? Situações, catástrofes, perdas, mortes de pessoas que nós amamos, ou tantas coisas que acontecem. Fala, poxa, meu Deus, mas caramba, eu estava fazendo tudo tão certinho e aconteceu isso. Deus está olhando para o seu coração, amém? E para terminar aqui, ele fala assim, aliás, terminar esse versículo que eu não terminei, né? Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Aí, como assim? Lá no começo a gente leu que receberam, né, o que havia prometido, e aqui está dizendo que não receberam. Sim, algumas coisas sim, nós recebemos, mas a maior promessa, que é a vida eterna, a cidade, a nova cidade, Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 4, vai lá ler e entende como que é essa cidade, Apocalipse 21, falando sobre isso. Essa promessa ainda ninguém recebeu, ela está reservada para todos nós, ela não aconteceu, ela vai acontecer, essa é a maior de todas elas. De todas elas. E todas essas pessoas, por que elas passaram? Porque elas conseguiam olhar para essa promessa. Elas conseguiam olhar para algo superior. Uma pátria superior, como já foi falado aqui nesse capítulo. Que é a pátria celestial. Não olhar para trás, não olhar para aquilo. Eu saí da minha casa, saí do meu conforto. Não. Você tem que olhar para essa pátria, você tem que olhar para essa cidade, essa nova cidade, essa promessa onde nós estaremos ali, pertinhos de Jesus, de Deus. Uau, maravilhoso. E para fechar, versículo 40. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Olha só, somente conosco, por quê? Só após a nova aliança, só após Jesus. Então Deus olha para todos nós com a eternidade no coração. Esses profetas, eles foram maravilhosos. Esses heróis da fé do Antigo Testamento citados aqui em Hebreus 11, eles são exemplo para nós, mas sem nós, ou seja, sem a nossa fé em Jesus, sem o próprio Jesus ter vindo por nós e por eles também que já se foram, e morrido naquela cruz e estabelecido ali uma nova aliança. Sem Jesus, essa promessa não pode ser cumprida. Então veio Jesus e nós, como igreja, precisamos, nós devemos aceitar esse Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador, estarmos unidos assim como Jesus esteve sempre unido com o Pai. Ele fala, sejam um, assim como eu sou com o Pai. E nós, unidos como igreja, inclusive aí unidos com todos os profetas que passaram, nós seremos levados a estar na eternidade juntos. Imagina, todos nós juntos com Moisés, com Davi, com Samuel, com os profetas, com todos esses que foram citados, Abel, Enoque, Noé. Meu Deus, é muito lindo, hein? Esse Deus é maravilhoso. Imagina o coração dele preparando isso para todos nós vivermos juntinhos com ele. Vai ser maravilhoso. Amém? Então vamos fechar com uma oração. Papai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. Obrigado por nos dar uma direção. Obrigado, Senhor Deus, por colocar no nosso coração, essa esperança que está cada vez mais forte de um dia estarmos pertinho de Ti. Senhor,
Obrigado por nos fortalecer. Obrigado, Espírito Santo, por nos ungir com um espírito de coragem e de intrepidez. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.